Vamos lá. Isso. Então, vamos lá. Ficou faltando partes desse slide, né? Porque o título é do início do puerpério remoto, mas faltou o imediato e o tardio, que são 3 partes do puerpério, tá? A gente tem o puerpério, que eu não dei o puerpério imediato e o tardio. Então, o remoto é o último, tá? A gente vai ver de quando a quando é cada um do puerpério, as fases do pós-parto, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, nessa foto que eu coloquei, dá para vocês verem. Então, é assim, teve o parto, aí já inicia a fase do puerpério, tá? Então, a partir do primeiro dia de parto até o 10º, a gente considera como puerpério imediato, tá? Nós, da fisioterapia, nós agimos desde a gestação até o puerpério remoto, tá? Então, do primeiro dia ao 10º é considerado puerpério imediato. Do 10º ao 45º dia, até o 45 dias, que passa o resguardo e é mais 5 dias, é o puerpério tardio, tá? E após o 45º dia, é o puerpério remoto, certo? Então, cada uma dessas fases de puerpério, nós vamos ter ações que a fisioterapia tem que fazer. Porque o corpo da mulher ele está se readaptando, né? Fisiologicamente, ele sofreu muitas alterações, tá? E aí a gente tem que considerar essas fases. Tá? Então, do primeiro ao 10º dia, puerpério imediato, do 10º dia ao 45 dias é o tardio, após os 45 dias, pós-parto, é o puerpério remoto, tá? Então, vamos lá. Então, para a gente começar o atendimento do puerpério imediato, eu tenho que respeitar o repouso pós-parto, né? Porque o parto é um evento, seja ele vaginal, seja ele cesáreo, é um evento muito estressante, né? A mulher pode estar hemodinamicamente abalada, perdeu sangue, tá? Tá se recuperando da anestesia. E isso eu preciso respeitar antes de fazer meu trabalho, tá? Então a gente olha lá, antes de averiguar quando eu vou iniciar o trabalho do puerpério imediato, eu preciso saber que horas que a mulher pariu, né? Que horas que ela deu à luz. Por quê? Porque eu preciso respeitar, se for parto vaginal, primeiras 8 horas. Se for parto cesáreo, eu preciso respeitar 10 horas após a cesariana, tá? Por todos esses fatores, estressante, ela tá cansada, ela tá hemodinamicamente abalada, tá? E aí esse organismo materno precisa se recompor, a mãe precisa descansar, se alimentar, tá? Então a gente só inicia o atendimento puerperal imediato, 8 horas se for, depois das 8 horas se for o parto vaginal e depois das 10 horas de parto se for o parto cesáreo. Do puerpério imediato, o que eu vou avaliar? O que vai ser as intervenções fisioterapêuticas, né? A gente vai avaliar como é que tá a respiração, né? Se tá tudo bem, porque a gente sabe que a anestesia, ela debilita essa parte respiratória, né? Ela pode debilitar o centro respiratório, e a mulher pode ter alterações respiratórias, então vou avaliar se tá tudo bem com essa dinâmica respiratória. Vou iniciar deambulação precoce com a mulher amparada, né? Então, já vou iniciar, depois dessas horas de descanso que ela teve, o andar, marcha, solo quarto, né? Ao redor da cama, tá? Porque quanto mais ela conseguir caminhar, deambular precocemente, eu consigo diminuir edema, eu aumento a circulação de membros inferiores, né? Eu melhoro a respiração, tá? A deambulação precoce é muito importante,
tá? Então, é o fisioterapeuta que ampara, ele auxilia a essa deambulação precoce. Eu vou incentivar o aleitamento materno, tá? É muito importante colocar o bebê para mamar nessas primeiras horas, tá? Lembrando que a descida do leite pode acontecer até 5 dias após o pós-parto, tá? Após o parto. 5 dias após o parto para ter a total descida do leite. Até então, a mulher fica saindo só o colostro, né, tá? Porque o estômago do bebê é muito pequeno, tá? Então, tem essa saída do colostro, mas a descida mesmo do leite, quantidade de líquido, é até uns 5 dias, de 5 a 10 dias. Passou 10 dias, se não desceu, teve algum problema, tem que entrar com fórmula, tá? Então, de 5 a 10 dias pode ser o período que a mulher pode esperar para o leite descer. Isso a gente pode orientar, né? Às vezes a mulher se desespera, não tem leite, não vou conseguir amamentar meu filho, não vou conseguir nutrir meu filho. Se ela entrar em desespero emocional, aí o leite não desce, tá? A gente vai ver que tem alguns fatores que entram emocional na descida desse leite, e aí esse ambiente estressante faz com que não aconteça, tá? Mesmo sendo descida por fatores hormonais, os fatores ambientais também estão envolvidos, tá? A mulher precisa estar emocionalmente tranquila para descer esse leite, realmente. Eu vou orientar quanto à postura da pegada desse bebê para a amamentação, eu vou orientar quanto o sutiã certo para amamentar, né? As alças precisam ser largas, ele precisa sustentar o seio, tá? Hoje em dia existem os sutiãs de amamentação que eles fecham aqui, eles abrem só a parte, deixa a parte da auréola toda exposta, né? E aí depois que termina de amamentar ele trava, tá? Mas o importante do sutiã são as alças largas para sustentação da mama, tá? Para evitar minimamente a caída da mama, tá? Porque ela aumentou muito em tamanho e peso, tá? Então fica a cargo dos ligamentos, esses ligamentos dão uma relaxada e aí a mama pode cair, realmente. Vou iniciar exercícios isométricos de membros superiores e inferiores, de abdômen, tá? Então, os exercícios isométricos, não sei se vocês já viram em cinesioterapia, são os exercícios sem grande movimentação, são contrações sem movimento. Vou iniciar de membros superiores, membros inferiores e abdômen, tá? Sem causar dor, tá? Exercício isométrico, ele vai ser acompanhado e pode ser feito no leito mesmo, certo? Posso utilizar uma bola esterilizada para a mulher apertar, né? Posso iniciar contração de panturrilha, tá? Porque a minha panturrilha, meu gastrocnêmio, quando ele é ativado, ele vai melhorar esse retorno venoso do membro inferior, tá? Então, a gente tem que iniciar esses exercícios isométricos no leito mesmo. Posso promover o uso de bandagem, não sei se vocês já ouviram falar da bandagem, do kinésio tape, tá? Como que eu vou utilizar ele na gestante? A bandagem, ela pode ser utilizada de forma espiral, tá? Não coloquei nenhuma fotinha aqui, mas eu vou colocar. Corta-se a bandagem em tiras, tá? Então, a fita tá assim, você vai cortar em tiras, e você vai colocar sobre o abdômen, tá? Você pode, se a cicatriz tiver oclusa com curativo, você coloca pere, tá? Pere. Assim que a cicatriz fechar, você pode colocar em cima da cicatriz, mas se ela estiver ainda aberta, ou com pontos, ou com curativo, você deixa o curativo. E aí você vai colocar sobre o abdômen de forma espiral para ajudar no desinchar, né? E eliminar esse edema mais rápido, tá? Então vai ajudar a mulher a perder esse líquido que está retido, tá? A bandagem pode ser utilizada, a drenagem linfática pode ser utilizada já do puerpério imediato, tá? A drenagem linfática ajuda muito a mulher a retornar
os líquidos corporais a níveis normais, tá? Porque até então a mulher fica muito inchada, tá? O pós-parto, se for cesáreo, a reação da anestesia pode gerar esse edema no corpo da mulher, principalmente em membros inferiores, e a drenagem linfática pode ser aplicada no puerpério imediato, certo? Muito importante. Deixa eu só olhar aqui. O tardio tá aqui. Vamos só falar do tardio antes de falar do remoto, tá? Então, após o imediato, a gente tem o tardio, que é depois de 10 dias, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai observar? Que você vai amenizar as dores osteomusculares e problemas posturais dessa mulher. Por quê? Quando a gente se fala em parto cesáreo, a gente vai lidar com cicatriz. Essa cicatriz pode alterar a postura da mulher por causa da cicatrização da cicatriz. Meio que ela vai retesar, ela vai puxar a fáscia e o músculo, então a mulher fica um pouco inclinada, tá? Posição ontálgica, então ela tá com muita dor em abdômen inferior por causa do corte, né? A alteração postural. Ela tá amamentando, ela tá segurando o bebezinho dela assim, a alteração postural, tá? Então ela dá muita alteração postural, dor nas costas devido à amamentação, tá? Dor lombar, às vezes ela não tá conseguindo dormir da forma que ela conseguia dormir, não tá confortável, tá? Então nós vamos amenizar todas essas dores musculares e os problemas posturais advindos desse puerpério dela, que tá tão intenso. Ela tem que amamentar de 3 horas, às vezes dia e noite, tá? E aí dá dor nas costas, é uma atividade física, é um processo de sobrecarga intenso, tá? E aí a gente vê que é muito importante, tá? Amenizar essas dores. A gente pode intensificar a reabilitação do assoalho pélvico, né? E do abdômen, tá? Então a gente já pode entrar com um reforço abdominal, né? A gente pode utilizar fez, corrente russa, tá? No abdômen, para fortalecer esse abdômen. A gente entra com exercícios de assoalho pélvico, que vocês vão aprender lá na gineco-obstetrícia, que vocês vão ter, se não me engano, no semestre que vem, tá? E orientar ao retorno das suas atividades de vida diária, tá? Como que eu vou varrer uma casa, tá? Como que eu vou rapar uma casa se quando eu abaixo dói a minha cicatriz, né? Então a gente pode orientar. Como que eu vou lavar minhas vasilhas? Como que eu vou cuidar do meu bebê se está com dor intensa no abdômen por causa da cicatriz? Você vai orientar, você vai colocar, você vai fazer toda uma análise ergonômica da casa, né? Pedir para ela colocar o bebê numa banheira suspensa, tá? Evitar se abaixar. Se for utilizar vassoura, rodo, seja o que for, aumenta a altura do cabo do rodo, para ela não precisar se abaixar tanto, tá? Então, como que ela vai retornar às suas atividades de vida diária? Né? A gente está falando de coisas do dia a dia dela, na casa, né? Não é atividade de vida profissional, é atividade de vida diária. Como que ela vai, né? Como que ela vai fazer, não sobrecarregar mais ainda esse osteomuscular que está abalado, né? Como que eu vou voltar? Como que eu vou cuidar do meu bebê? Como que eu vou cozinhar, né? Você tem que orientar, evitar se abaixar, evitar superfícies muito baixas, né? Então, toda essa análise ergonômica, ergométrica, a gente que faz, tá? A gente que orienta, né? Aumenta o cabo do rodo, evita, não pode carregar mais que 10 quilos, então evita se abaixar e carregar mais que 10 quilos, tá? Por toda essa recuperação do pós-parto. No puerpério remoto, a gente pode fazer toda essa avaliação para ver o que mudou de postura, né? O que ainda tem que a gente tem que orientar nesse puerpério remoto. E a gente faz uma ficha de anamnese, uma ficha de avaliação, que seria isso aqui, que entraria isso aqui.
Dados principais, suas queixas, onde que dói, onde que não dói, a história de como foi o parto, como foi a gestação, né? Tem que avaliar lá qual parto, qual via de parto foi, tá? Como que se teve alguma intercorrência, tá? Tem que avaliar tudo isso. Avaliar se não teve incontinência urinária ou incontinência fecal durante a gravidez, como que está o puerpério, essa questão de assoalho pélvico, ver o estado emocional. A mulher pode ter depressão pós-parto até 6 meses pós-parto, né? Então, no puerpério remoto, com 45 dias, ela pode vir ter essa depressão pós-parto, sim, tá? Patologias associadas. Que patologias, então, por exemplo, a diabética, como é que está a cicatrização dessa mulher diabética, tá? É hipertensa, como que está a pressão? Conseguiu normalizar depois do parto, tá? O puerpério tardio, já falei, tá? O puerpério remoto a gente vai ver na avaliação o peso, a altura, tá? Se ela conseguiu já emagrecer, se ela perdeu os quilos que ela adquiriu na gestação, tá? Como é que tá a ingestão desses medicamentos, se ela está conseguindo ou não fazer esse aleitamento materno exclusivo, tá? O bebê tem que mamar na mãe, só mamar até 6 meses, tá? Indicação do Ministério da Saúde. Então, tem que mamar só na mãe, não pode ingerir água, não pode ingerir fruta, nada. Aleitamento exclusivo até 6 meses. Como é que tá isso? Tá? A gente pode orientar isso. Orientar algum método contraceptivo, mas isso geralmente é o ginecologista, tá? Fazer a descrição de alguma intercorrência que ela tenha, algum sangramento extra, tá? Disfunção musculoesquelética que ela venha a ter, como é que se lesou o cóccix, tem mulher que consegue, que acontece de lesar o cóccix durante o parto, tá? Durante a via de parto vaginal. Atividade física, como é que tá? A gente pode orientar se ela fez, se ela não fez, como é que tá, se ela pode fazer agora, tá? A gente deve fazer uma avaliação postural, tá? Por que que muda? Por que que acontece essa mudança de postura? Por causa da cicatriz, por causa dos hábitos musculares que ela está tendo agora, tá? Então, tem muita alteração postural pós-parto, tá? Muita alteração postural. Então, a mulher vai ser avaliada nas vistas anterior, posterior e lateral, direita e esquerda, tá? E aí, a gente vai avaliando o que alterou, se a alteração coincide com a dor, tá? Então, ela tem dor, ela está coincidindo com aquela alteração que ela não tinha antes, ou então com essa alteração que está brusca, né? Então, a gente pode acompanhar, às vezes, uma hipercifose muito grande, tá? Uma retração de cadeia anterior muito grande, então o corpo está pendendo para frente, isso tá bem visível, tá? E a gente pode ver como é que tá essa parte de postura realmente, tá? A diástase e a flacidez, então você vai orientar, você tá com diástase, a gente sabe que é diástase, se ela for, como que eu vou avaliar a diástase? A mulher vai deitar em decúbito dorsal, eu vou pedir uma flexão de tronco, e aí eu vou ver o reto femoral. Eu vou colocar minha mão bem no ventre aqui, ó, tá vendo? Vou colocar minha mão bem aqui no ventre, vou colocar minha mão assim, ó, 4 dedos, tá? Vou fazer isso aqui, ó, vou palpar assim. Se couber 4 dedos e eu ver que tá separado, mais que 4 dedos é cirúrgico. O médico tem que fazer uma excisão cirúrgica, sutura cirúrgica para voltar esse ventre muscular aqui do meu reto abdominal, tá? Menos que 4 dedos, a gente consegue voltar com a fisioterapia através de força abdominal, tá? Quem já... Acho que não tem nenhuma mãe na sala de vocês. Quem já teve filho,
Geralmente a gente palpa, tem uma divisãozinha assim. Ela tem que ser menor que 4 dedos assim, tá? Ó, 3 dedos, 2 dedos. Geralmente 2 dedos, normal, tá? Se for mais de 4 dedos, é porque a diástase está muito aberta, tá? E aí vai ocasionar todos os desconfortos da musculatura, da minha coluna vertebral, tá? Então, por exemplo, eu sei que a minha musculatura abdominal, ela é responsável por fazer a estabilização mecânica da minha coluna lombar, tá? E aí, quando eu deixo de ter, eu tenho esse ventre separado, eu perco força. E aí eu vou ter problema de força lombar, certo? E aí, o que acontece? Os músculos da parede abdominal, eles vão perder a função de estabilização, e aí, às vezes, eles vão reagir à oscilação de pressão intra-abdominal. E aí, se ele não conseguir dissipar essa pressão abdominal, essa pressão vai descer para o meu assoalho pélvico. Então, vai espirrar, não tem força abdominal, toda aquela pressão de diafragma vai descer para o assoalho, tá? Então, a diástase, ela é importante ser avaliada, tá? Isso a gente vai avaliar no puerpério remoto, tá bom? Estrias, tá? Então, vamos lá. Quando que eu posso tratar estrias? Quando que ela vai aparecer, né? Então, a estria, ela vai aparecer depois de um episódio onde a pele, ela vai crescer muito rapidamente. Por que que adolescente dá estria? Porque cresce muito rápido, então estirando o crescimento, né? Por que que grávida dá estria? Né? A barriga vai crescer muito rápido, são 9 meses, mas são 9 meses para adaptação do corpo é muito rápido, né? E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer uma ruptura da derme, tá? E a gente pode tratar. A estria, ela é tratável quando ela está na sua fase avermelhada, tá? Geralmente a gente tem estria onde na gestante? Na puérpera. Abdômen, glúteo, coxa, mama e braço. O que acontece? Se eu esperar essa estria ficar esbranquiçada, ela já está antiga, tá? Não vai responder bem ao tratamento. Essa estria vai ficar permanecendo lá, tá? Eu sei que uma pele estriada, ela não é forte igual a pele intacta, né? Então, eu consigo tratar? Consigo amenizar. Jamais eu posso prometer 100% de resolução de estria. Não resolve 100%. Fica uma sequelinha, mas ela pode ser disfarçada, ela pode ser amenizada, tá? Principalmente se ela estiver na sua fase avermelhada. Então, vamos lá. A gente pode utilizar laser, tá? 50% dos casos do laser, ele é satisfatório no tratamento. Eu posso utilizar peeling, esfoliação, tá? Lembrando que o fisioterapeuta dermatofuncional, ele está habilitado nos primeiros e segundo níveis de abrasão. Então, não pode sangrar. Essa estria não pode sangrar, tá? Eu posso ir até a camada córnea, tá? E aí, eu vou tratar essa estria, né? Posso trabalhar com algum ácido, e aí vou amenizar esse processo de estria, tá? Mas o mais importante é prevenir, que seria a hidratação, né? Posso hidratar a pele? Posso, mas o mais eficaz é a hidratação de dentro para fora, é a hidratação hídrica, tá? Eu preciso beber água, meu corpo precisa estar hidratado para me evitar a estria. Então, olha aqui, esse é um laser, tá? Isso é uma ponteira elétrica, tá? E aí a gente vai introduzir, e aí vai gerar uma corrente elétrica, e aí eu vou tentar remodelar colágeno para o local, para mim conseguir melhorar esse aspecto dessa estria. Vou me preocupar também no puerpério remoto com a cicatrização, tá? Então, por exemplo, cicatriz muito aderida, como esse caso aqui, ó, atrapalha a fibra muscular, tá? Então, eu preciso ver como é que tá essa ferida,
essa cicatriz, perdão, essa cicatrização dessa sutura, dessa ruptura aqui, dessa incisão cirúrgica. E aí, por exemplo, dependendo do tipo de parto, ela pode apresentar um processo cicatricial, e aí eu vou trabalhar essa cicatriz para não deixar ela ficar aderida ou hipertrófica, né? O que seria a cicatriz hipertrófica? É uma cicatriz que ela é alta, desconfortável, às vezes dolorosa, tá? E aí a gente precisa estimular para não deixar esse tecido conjuntivo formar tão alto, né? E nem tão aderido, como é esse aqui, tá? Esse aqui atrapalha postura, atrapalha contração muscular, tá? Meio que essa parte perde função, certo? E isso pode atrapalhar toda a saúde da mulher, tá? Então, por exemplo, durante o processo cicatricial, eu vou observar se a coloração tá inicialmente rosada e depois avermelhada, tá? Porque a coloração tem que ficar o mais próximo da pele da mulher. Então, cicatriz muito vermelha, né? Muito alta, ela tem que ser minimizada, certo? Então, olha aqui, isso aqui seria um exemplo de uma cicatriz hipertrófica, isso aqui seria um exemplo de um queloide. Lembrando que o queloide, ele dá mais em quem tem propensão para dar esse queloide e mais em pessoas da pele escura, tá? E aí é uma cicatriz que fica muito feia visivelmente, tá? E para tirar é só com incisão cirúrgica. E aí tem muito médico que não gosta, porque pensa, cortar para tirar a cicatriz, né? E aí esse queloide às vezes fica aí. Porque para se evitar um processo de regeneração, tá? E aí às vezes tem que usar malha compressiva para tentar diminuir essa volume desse queloide, tá? Então, a cicatrização ela tem que ser acompanhada por nós também. A gente tem que lembrar que uma pele que tem cicatriz, ela vai ter somente 70% da força da pele original, tá? Então, é uma pele mais fraca, certo? Então, a gente pode observar, por isso da explicação de não querer episiotomia de jeito nenhum, tá? O médico precisa fazer uma sutura bem de qualidade para não gerar pontos muito largos, cicatrizes muito espaçadas, tá? Então a gente precisa olhar esse fato. Pode-se constatar que no puerpério remoto, alterações como cicatriz, né? A gente tem que olhar cicatriz hipertrófica, queloide, aderência e fibrose, tem que ser olhado. São fatores que a gente pode olhar e pode tratar, tá? Existe alguma diferença entre elas, então a cicatriz hipertrófica, ela pode regredir até 1 ano depois da cirurgia, tá? E ela fica nos limites da lesão. O queloide não, ele cresce além dos limites da lesão. Geralmente ele ultrapassa. Posso manipular a cicatriz com Cyriax, com mobilização facial, tá? Isso aqui seria uma crochetagem, tá? Que aí eu tô soltando minha cicatriz, tá? Devo evitar exposição solar nos primeiros 6 meses, não pode tomar sol de jeito nenhum para não manchar, tá? E posso manipular essa cicatriz para evitar essa aderência, ok? Posso tratar o edema? Devo, tá? Desde o imediato, posso entrar com a drenagem linfática e continuar até o remoto, tá? Então, nessa fase do puerpério, é mais comum a presença de edema na região do abdômen, devido ao parto cesáreo, e menor frequência em membros inferiores e face, porque depois do parto, vai acabando com esse edema, tende a diminuir esse edema, tá? Mas a gente pode entrar assim com a drenagem linfática desde o pós-parto imediato. Preciso avaliar esse edema, então quanto mais grave, quanto mais profundo o meu sinal de Godet, mais cruzes eu vou colocar. Então, 4 cruzes seria a fotinha aqui, ó, edema de 4 cruzes. Muito fundo, duro e permanece esse cacifo, tá? Então, seria sinal
4 cruzes seria esse exemplo aí, ó. Estimular o uso da meia compressiva, né? Após 30 dias do parto cesáreo, né? Posso fazer a drenagem linfática manual abdominal por causa da cicatriz. Se não tiver problema com a cicatriz, posso iniciar no pós-parto imediato, tá? Sem precisar com a cicatriz. Agora, quando eu inicio no pós-parto imediato, eu tomo cuidado com a cicatriz. Não vou passar a mão na cicatriz, vou fazer mais pele. Agora, após 30 dias, drenagem linfática liberada até em cima da cicatriz. Estimular o uso da meia compressiva, ela pode ser 3/4 ou 7/8, o tamanho dela, tá? E fazer esse enfaixamento compressivo. Caso o edema se instale em apenas um dos membros, eu devo investigar, tá? Porque a gente vai estar em contato mais diário com esse paciente, né? Se eu suspeitar de que o edema só está em um membro, tá quente, hipersensível, devo desconfiar de trombose, tá? É muito perigoso trombose venosa pós-cirúrgico, tá? E aí eu encaminho essa paciente para o médico vascular. Fibroedema geloide, tá? Então é uma das usadas da fisioterapia dermatofuncional, certo? Porque a gestação teve muita reserva energética e aí acaba que gera essa celulite mesmo, tá? Geralmente em flancos, culotes, devido a essas alterações hormonais que a mulher sofre tanto, tá? Então vai acontecer de gerar essa celulite e ela pode ser tratada por nós. Tem vários recursos que a fisioterapia pode lançar a mão para melhorar esse aspecto da celulite, tá? Primeiro eu preciso avaliar se ela é grau 1, 2, 3 ou 4. Se ela tá grave, moderada, se ela tá leve, moderada ou grave, tá? Então, ó, o grau 1 eu preciso apertar e aí aparece a celulite. O grau 2 já aparece espontâneo. O grau 3 aparece muitas celulites espalhadas. E o grau 4 são celulites dolorosas. Tá? E aí eu preciso fazer essa avaliação. Então, ele tem os 3 tipos: brando, moderado e grave. A drenagem linfática vai contribuir para a diminuição dos sintomas, tá? Eu posso associar com ultrassom 3 MHz. Posso estimular essa esfoliação, o uso da esfoliação do creme para aumentar a circulação local, para evitar com que a celulite piore. Melhoro constipação intestinal através da massagem abdominal, tá? Estimular esse treino muscular de assoalho pélvico para melhorar a força dessa evacuação, tá? Fazer esse treino, essa ginástica hipopressiva, que seria esse abdômen hipopressivo, para melhorar isso, tá? E a incontinência urinária. Tem que fazer toda uma avaliação e começar a preocupar com a força desse assoalho pélvico para evitar a perda de urina, para ela não se tornar uma incontinência urinária crônica, tá? Então, são essas, tudo isso a gente deve preocupar no pós-parto, tá? A minha transmissão vai ser cortada agora, pessoal, mas vou deixar gravadinho e vou subir para a aula. Vou deixar as últimas matérias para mim colocar no Liceu e no AVA. Então, vai ser só os 2 últimos slides, esse último que eu dei.